Palavra do Padre. Boa noite a você que acompanha a Palavra do Padre nesse momento. Fizemos a oração do terço de maneira muito piedosa, com essas vozes tão maravilhosas, ressoando a Palavra de Deus. E agora eu chego aqui para completar esse momento de oração, a gente refletir mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Com certeza você já ouviu essa palavra hoje de algum modo, e agora chegou o momento de a gente ouvir mais uma vez. Para quem está escutando pela primeira vez, eu quero, antes de entrar neste evangelho, que é maravilhoso do dia de hoje, que é o evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34, quem tem Bíblia já deve estar sintonizando aí para poder acompanhando. Gostaria de lembrar que nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é promovida pelas APAES. Também já caminhando já para o fim de semana, onde no próximo domingo nós vamos estar celebrando o Dia dos Leigos e Leigas, da vocação dos leigos e leigas em todos os ministérios que existem na vida da igreja, e lembrando que cada um é muito importante. Ninguém pode menosprezar o outro porque acha que sabe mais, que tem mais talento, que tem mais facilidade. Todos são iguais, é como um membro do corpo, mesmo aqueles membros inferiores têm seu valor, porque no momento ele é útil. Assim é na vida da igreja. Então, meus amigos, eu gostaria de lembrar que depois da questão sobre o tributo a César e da questão sobre a ressurreição dos mortos, que foi colocada pelos saduceus, ricos e poderosos, entram em cena os fariseus, doutos e observantes. Estes perguntam qual é o maior mandamento da lei. E perdidos na floresta das leis, aparentemente queriam saber qual o princípio supremo que tudo justifica e unifica. Mas eram movidos por uma intenção que não era certa. Interrogaram a Jesus para o embaraçar. Tinham resumido as muitas leis da Torá, que nós já sabemos que é 613 preceitos, tanto como proibições, quase uma outra metade, falando de mandamentos positivos. Mas ainda assim fazia sentido procurar saber qual é o maior mandamento da lei. E na sua resposta, Jesus não se coloca na lógica da hierarquia dos mandamentos. Prefere ir à essência da lei, orientando para o princípio que a inspira e para a disposição interior com que deve ser observada: o amor. O amor na sua dupla vertente, isto é, para com Deus e para com o próximo. Jesus refere-se lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, onde são sublinhadas a totalidade, a intensidade e a autenticidade do amor a Deus. Ou seja, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, e ao lado do amor de Deus e ao mesmo nível, Jesus coloca o amor ao próximo. Não se podem separar as duas dimensões do mandamento que sintetiza toda a lei e os profetas. Mas me impressiona muito também a primeira leitura de hoje. Eu vou voltar nesse assunto do Evangelho, mas eu gostaria de lembrar de Ezequiel, no capítulo 37, que é a primeira leitura, como essa visão dos ossos ressequidos, reanimados, torna-se uma parábola para responder às queixas de Israel. Ou seja, o texto que é composto por duas partes, primeiro a visão, depois a explicação. A visão acontece em Babilônia, talvez na planície onde viviam os israelitas exilados e onde Ezequiel já tinha visto a glória de Deus. O profeta vê um espetáculo desolador, um montão de ossos ressequidos e calcinados, ossos de muitos dias, morte por toda parte. O Senhor faz a Ezequiel uma pergunta aparentemente absurda: poderão estes ossos voltar à vida? O profeta responde: Senhor Deus, só tu sabes.
Então o Senhor manda Ezequiel profetizar sobre os ossos. Aqueles resíduos humanos têm de ouvir mais uma vez a palavra divina e saber que Ele é o Senhor. E o profeta usa uma linguagem concreta, cheia de dinamismo, o ar, ou seja, o vento, é o espírito, o sopro animador, nas 4 direções, vida por toda a parte. O espírito penetrou neles, retornando à vida, endireitaram sobre os pés. A palavra de Deus torna-se realidade e estamos então no eixo central da visão da parábola e da teologia desta passagem do livro de Ezequiel. Mas depois vem a explicação dada pelo Senhor. Os ossos são os exilados, privados de vida e de esperança. E Deus garante-lhes que irá realizar o prodígio da sua restauração. À imagem dos ossos revitalizados, Deus acrescenta outras para reforçar a ideia do seu poder, para o poder divino, que não há situações desesperadas, situações irreversíveis. Isso que nos ensina lá no Antigo Testamento, principalmente o profeta Ezequiel. Então veja só que nós estamos diante de uma totalidade de leis, onde eram muitas leis que existiam. Então o mandamento era feito dessa forma. Além de 613 obrigações e proibições dos fariseus, é duplo: amar a Deus e amar ao próximo. E com efeito, é amando o Pai e os irmãos que nos tornamos o que somos, filhos e, consequentemente, irmãos. Mais profundamente ainda, é amando o irmão que amamos a Deus. A relação originária com Deus é o amor ao próximo. É amando que atingimos a nossa identidade, colhendo a nossa origem, curando a ruptura originária. E depois de Agostinho se disse pecado original com o outro, conosco mesmos e com os outros e as coisas. Então o amor é o cumprimento da lei, diz São Paulo, a carta aos Romanos, porque nos torna semelhantes àquele a cuja imagem e semelhança fomos criados, torna-nos filhos perfeitos como o Pai. Diante dessa realidade, vamos fazer nesse momento uma oração, e nesta oração vamos colocar a nossa vida, a nossa esperança. Vamos trazer para essa oração as pessoas que estão enfermas, as que estão muito preocupadas com essa questão dessa pandemia, por diversas situações, preocupações, não só o medo de contrair a doença, mas o medo também dessa crise que está para chegar, das dificuldades, e todo mundo de maneira muito positiva está conseguindo resolver essa situação. Está levando a vida de maneira tão saudável, tão positiva, que tudo vai dar certo, com a graça de Deus. Essa é a nossa esperança, então vamos rezar juntos. Ó Pai querido e amado, adorado em toda parte desta terra, queremos nesta noite vos louvar e ao mesmo tempo pedir pela Igreja para que conserve a unidade na fé, na comunhão, na missão. Pedimos pelo Bispo de Roma para que seja bom pastor, não só em Roma, mas no mundo inteiro, que é o nosso Papa Francisco. Pedimos pelos ministros ordenados, para que vivem em comunhão entre si com o Papa. Pedimos por todos os leigos e leigas que se comprometem com a fé, com a evangelização, com a causa da prática do testemunho. Quantos leigos fazem belamente esse trabalho como sal da terra e luz do mundo? Vos pedimos, Senhor, ainda dentro desse mês vocacional, nós vamos ter oportunidade de rezar por elas, são as catequistas, para que acompanhem a pessoa em sua busca existencial de Deus.
Assim, ó Deus Pai, vos pedimos que a vossa bênção venha dar ânimo, coragem a todos nós, que sejamos fortes, não vacilantes, que sejamos capazes de entender que essa palavra de Deus nos move e nos leva muito mais longe ainda, que a graça de Deus assim nos faz. Vamos agora, nesse momento, pedir a nosso Deus a bênção, que venha sobre cada um de vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã, nesse mesmo horário.